sendo vendido o livro dele, e também ele comentou um pouco sobre o filme, né, que vai ser contada a história dele. Muitas coisas a gente não pode revelar, né, porque está tudo sendo preparado. Vocês aguardem que vai ser divulgado. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre a fila da fome, né, a situação que está na capital de São Paulo, principalmente se tratando dos moradores de rua, o desemprego, né? Vamos falar de várias coisas daqui a pouquinho, tá? Bom, vamos então, já que falamos de São Paulo, mas a gente não vai contar ainda esse detalhe. Nós vamos falar de coisas boas, vamos falar de uma pessoa que é guerreira, uma pessoa que vem ali na luta, vem trabalhando, ela é atriz, ela é empresária e ela é também do ramo de modas, né? Mas eu vou deixar ela falar, né? Fica melhor. Deixa eu dar o meu boa noite a Adriana Carvalho, diretamente de São Paulo. Seja bem-vinda ao programa Tribuna da Imprensa Digital. Boa noite, Adriana. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, Carlos. Muito obrigada pelo convite. Eu sou aqui de São Paulo, meu nome é Adriana Carvalho, sou uma comunicadora, sou estilista, fotógrafa, desenvolvo um trabalho social aqui em São Paulo voltado para a moda, com jovens e adolescentes. E tem um programa de rádio também, onde eu apresento um programa de rock. Tem um outro programa que é voltado para a mulher, para o empoderamento feminino. E as minhas redes sociais também. Eu trabalho bastante essa linguagem de empoderamento feminino. Trabalho para combater o racismo, a desigualdade social e a gordofobia, que são pautas hoje que tem que ir além da internet. A gente tem que se transformar, né? A gente tem que começar a plantar sementinhas para que os discursos comecem a ser prática, e eu acredito muito nisso. Verdade, você tocou num ponto, né, crucial. Hoje, na parte da tarde, né, um pouquinho mais cedo, nós tivemos uma reunião e gravamos, né, uma matéria com um produtor aqui na cidade de Belfor Roxo, próximo, né, e o assunto foi voltado para a questão do racismo, né? Falamos sobre a cultura, né? E eu queria saber de você, Adriana, você que aí em São Paulo, né? Para quem não sabe, São Paulo é a maior capital do Brasil, né? São Paulo é uma cidade bastante grande e a cidade mais rica do Brasil, né? Eu tive o prazer de trabalhar e morar em São Paulo alguns anos atrás, né? Fiquei 1 ano e pouco. Não pude ficar mais tempo pela questão do frio. A gente não se dá bem. Então, era 4, 7, 10 graus. E aí, não deu, né? Vim embora, né, por nosso Rio de Janeiro. Rio 40 graus. Pois é, mas a cidade é legal, tem vários amigos, tô sempre em São Paulo. Adriana, fala pra gente, né, nessa questão, né, do racismo e na questão da moda. Na sua visão, o que precisa e o que falta para melhorar mais um pouco, né, esse movimento, né, nessa questão, né, não só do trabalho, que moda é trabalho, né, moda é moda. E eu queria que você passasse para a gente a sua visão. Sim, a moda, por si só, ela não é nada, né? Ela existe porque nós vivemos numa sociedade em que há necessidade de se vestir. Então, por isso que a moda se torna algo importante, porque ela é algo crucial para que a gente possa existir enquanto sociedade. O maior problema que a gente enfrenta na moda é o quanto a moda foi elitizada por todos esses anos. Por todo esse tempo que foi discutido moda, foi desenvolvido moda, ela foi desenvolvida por pessoas que tinham uma linguagem completamente estereotipada,
de corpos, de cor de pele, de trejeito. Quando você pensa num desfile de moda, vem um padrão à sua cabeça de como ele é. São pessoas altas, magras e de tons de pele branco, não chega nem a ser pardo. Né? E tudo isso por conta de como a moda foi instituída no Brasil e a maneira como ela vem se desenvolvendo. Então, aqui na periferia, eu falo em termos de São Paulo, por não conhecer exatamente como funciona em outros estados, mas se você pesquisar em livros, em jornais, em sites, funciona muito parecido com o que é aqui em São Paulo. A periferia, ela produz moda e ela desenvolve moda com muita categoria. Porém, a gente não tem um espaço adequado para mostrar todos esses trabalhos, né? Quando eu falo de a gente desenvolver moda, eu estou falando não só do glamour que venderam para a gente, que é a moda. Porque o uniforme escolar é moda, o uniforme do operário é moda, a roupa que a gente usa para trabalhar é moda. Não só esses desfiles glamurosos são moda, né? Então, a periferia é onde se concentra o maior número de centros e pequenos centros comerciais em que se vende produtos e serviços de moda, né? A gente tem a costureira no final da rua que faz aquele conserto da barra da calça, que aperta ou que solta um pouco mais o cos, troca zíper. A gente tem as mulheres que trabalham com patchwork, que estão sempre fazendo reaproveitamento de retalhos e desenvolvendo bolsas. Tem as mulheres que trabalham com crochê. Então, a periferia sempre produziu moda. E com muita potência, com muita qualidade. Hoje, nós temos estilistas dessa parte glamourosa da moda que traz o espaço para que a periferia possa divulgar, possa conversar, possa dialogar sobre moda. Mas o que faz mesmo com que a periferia seja vista, tenha força enquanto potência de moda, hoje em dia são os eventos em que trazem, que falam sobre a sustentabilidade, que é o maior viés que a periferia trabalha, né? Quem dentro de casa nunca reaproveitou a roupa do irmão mais velho para o irmão mais novo, né? Essa é uma linguagem que quem está na periferia faz com muita tranquilidade. A roupa do irmão mais velho sempre vai passar para o irmão mais novo. Quando chegar no irmão mais novo, se furar, vai ser costurado, vai ser remendado, até que uma hora ele vai virar um pano de limpeza para casa. E isso é ser sustentável na moda. Portanto, a gente é pioneiro no que hoje estão elitizando enquanto moda sustentável, né? E quando fala moda sustentável, você não imagina que isso que eu acabei de dizer faz parte de um processo de moda, uma vez que você prolonga o tempo de uso de um produto de moda, né? Então, hoje na São Paulo Fashion Week, através do projeto PIN, existe eu vou chamar de acordo, mas não é bem essa palavra, em que estabeleceu uma cota de pessoas pretas, indígenas e pardas e LGBTQI+, que precisam estar nas marcas, tanto enquanto estilistas quanto modelos. Então, hoje, a gente vê um pouco mais de esperança de encontrar na moda não só a linguagem da periferia, como da pele preta. E por que eu frisei tanto da periferia? Porque a moda preta está aqui na periferia. As pessoas que estão trabalhando com sustentabilidade, com reaproveitamento, são pretas e estão na periferia. E é muito importante quando um evento que traz o padrão glamuroso da moda, ele traz modelos pretas, traz modelos gordas e traz estilistas pretos que estão acostumados a trabalhar essa linguagem que a gente já está acostumado, fica mais fácil a gente difundir a informação e as pessoas passam a se sentir representadas. É importante tirar esse glamour da moda, porque o produto de moda nunca vai deixar de ser vendido. Essa é a realidade. Se a gente precisa andar vestido, ele nunca vai deixar de ser vendido. Mas é importante a gente tirar esse glamour da moda, da maneira como ele é visto hoje, para que as pessoas tenham espaços para mostrar os seus trabalhos, que são tão potentes quanto os que estão já nesse glamour há algum tempo. Legal. Tá aí, muito bem. Você tocou num assunto, digamos, polêmico, né? Quando se fala da questão racial, quando se fala da questão periferia, enfim, são questão que a gente verifica. A gente tem visto muito
que as pessoas, principalmente do meio artístico, né, eles não gostam muito de tocar nesse assunto, né? Eu tenho feito algumas entrevistas e eu tenho notado isso, e a gente fica, digamos, surpreso, né? E ao mesmo tempo feliz por ter uma pessoa, né, como a Adriana Carvalho, na qualidade da Adriana, né? Eu não sei se você mora na periferia ou você só trabalha na periferia, Adriana? Eu trabalho e moro na periferia. Ah, olha só a diferença, né? A Adriana, ela trabalha e também mora na periferia. E a gente fica super feliz pela coragem, né, da Adriana. É mulher, é negra, é da periferia, né? E, quer dizer, então são barreiras que se consegue ultrapassar, né, com muita luta, com muita garra. E pode ter certeza que você que está aí nos acompanhando agora essa entrevista, não só aqui no Brasil, mas em outros países, a Adriana é um exemplo para se seguir, né? A gente vê que nessa pandemia muitas coisas mudou, obrigou o ser humano a estar aqui no mesmo patamar, embora 40% ainda reluta, né, não descer do pedestal, e a gente sabe que todos são iguais perante a Deus. Adriana, a gente vai a um intervalo, mas na volta eu queria que você falasse sobre a questão padrão, né, dentro da moda, dentro da passarela, né? E eu sei que você é uma pessoa bem especializada nessa área, e eu imagino, né, coisas, ou melhor, horrores que você já deve ter, né, escutado, visto, né, presenciado, e muitas vezes não dá para se resolver, mas, né, a gente percebe que você, né, passou por isso, as pessoas que trabalham com você, né, passam por isso, e você está aí sendo a representante dessas modelos, né, femininas e masculino. A gente vai falar sobre isso já na volta, né? Hoje a nossa entrevistada é a Adriana Carvalho. Eu sei que não vai dar para se falar tudo, que eu preparei aqui, ó, a pauta pesada, mas não vai dar. Mas a gente vai marcar uma nova data, né, o mais rápido possível, para que a gente possa falar dentro dessa situação, passarela, moda, periferia, né, porque a gente tem visto que as autoridades, né, eles não gostam muito de tocar nesse assunto. Robson, tudo ok? Nós vamos ao intervalo, já eu volto com a Adriana Carvalho. Eu queria que você soltasse aí a matéria que eu tive hoje lá em Belford Roxo, né, o Jô entrevistou 3 pessoas super interessantes, guerreiras, que é o Jefferson, que ele é ator e produtor, a Letícia, que é a rainha da Inocente, Inocente de Belford Roxo, a escola de samba, e a Vânia Amaral, que ela pertence lá à cidadania, faz um trabalho legal. A entrevista foi feita com o Jô, e eu estive lá presente, né, acompanhando aí essa matéria. Então, roda aí. Tá, em seguida, tem uma outra matéria do jornalista Silvio Augusto, que ele gravou lá em Brasília. Já está aí também, o link está contigo. Roda aí, que eu vou tomar um cafezinho e já volto com o programa Tribuna da Imprensa Digital, com a nossa entrevistada Adriana Carvalho, ela que é comunicadora, produtora, ela que é estilista e também ela gerencia uma ONG, que depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá então, hoje dando voz à periferia. Vamos lá, 18h40. Já eu volto. Programa Tribuna da Imprensa Digital. Vamos com tudo? Vamos pra cima dele. Para você estar aqui hoje, junto aqui nessa parceria, e conosco aqui, que o nosso aqui esse conhecimento de novas amizades. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar voltando, né, ao Roxo.
minha paixão, meu amor. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Conhecendo pessoas tão importantes, tão maravilhosas do nosso município. E só fazendo só consertando uma observação, eu sou rainha da escola Inocente Propôs, tá? Nós temos uma rainha de bateria, que está chegando esse ano para formar com a gente pro próximo carnaval, que é a Natália. E eu sou rainha da escola, tá? Rainha da Inocente Propôs. Obrigado aí pelo teu carinho. Estou aqui com a Vânia Amaral, né? Que ela está na luta muito grande aqui junto comigo sobre a coordenadoria aqui para a gente trazer aqui para o município LGBTQI, com o apoio do Jefferson, com o apoio do nosso prefeito, do nosso Canela, da nossa deputada Daniela. Vânia, o que é para você estar junto nessa luta comigo, que você está sendo presente? Fizemos reunião com a delegada da DEAN, a capitã, a comandante da Polícia Militar. O que é para você participar disso tudo? Para mim está sendo muito gratificante, porque é muito triste a gente ver um gay, a lésbica ser espancada, ser humilhada, ser maltratada, entendeu? E eu, como mãe de um rapaz que é gay, então eu fico muito apreensiva quando eles saem no meio da rua e a gente fica esperando a hora deles voltarem, com medo de acontecer alguma coisa. Então eu estou sempre ali com aquele coração na mão. Então eu estou aí na luta para poder estar somando. Obrigado por estar junto comigo, né, nessa luta. A Letícia, fora isso, também participa das paradas, como madrinha das paradas, né? Escrita, na Sul, todos os convites que eu quero você junto ao movimento, né? A tua presença, esse carinho que você tem no nosso movimento. Deus te abençoe, tamo junto. Isso é ser cidadania. E o Jefferson aqui, né, Jefferson? Para você, meu amigo, o que é ser o Jefferson, ator, produtor, e trabalhando aqui na prefeitura nessa luta grande aí, gostando de entender melhor? Bom, primeiramente, boa tarde para você que está vendo, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo bom dia. Agradecer aqui por esse trabalho que você tem feito, Jô. Alegria também conhecer a Letícia, que é um talento, né? Onde a gente vê muito talento aqui na Baixada Fluminense, né, gente? E é muito bacana quando a gente vê esses talentos, eles realmente alcançarem, né, os seus devidos lugares, né? Porque a Baixada Fluminense, ela tem que ser reconhecida pelos aspectos bons também, né? Tem muita coisa ruim que acontece aqui na Baixada, sim, né? Mas a gente não tem só tragédia, a gente tem muita coisa boa também, e é muito bacana quando a gente vê isso florescer. Aí a Letícia é um exemplo desses vários exemplos que a gente tem aqui na Baixada. É prazer de também estar aqui com a minha amiga Vânia, né? Guerreira aí nessa luta. A gente fez aqui umas 2, 3 semanas atrás um podcast onde a gente falou acerca da causa LGBTQI+, onde a gente entende que é necessário falar dessa pauta, é necessário falar da questão do respeito ao ser humano. É uma questão de respeito, né? Na verdade, quando as pessoas elas falam assim, de aceitar ou não aceitar, não é essa questão, ninguém tem que aceitar ou não aceitar nada. A pessoa tem que respeitar, porque ninguém tem que ficar pagando pedágio para ninguém, entendeu? Então vamos respeitar o ser humano por aquilo que ele é, respeitar as escolhas, né? Respeitar o indivíduo e viver essa liberdade da melhor forma possível. Prazer enorme ser daqui, né, de levar o nome da minha cidade aonde quer que eu vá. Graças a Deus, agora estou participando aí de uma série, né, uma série policial. Olha só, sou um terrorista. Meu Deus, isso. Sou um terrorista, estou parecendo até um policial. Então, eu sou bandidão na série. E quem sabe aí, né, vocês vão estar vendo ou na Amazon ou na Netflix, né? Mas tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Mais pra frente vocês vão poder ver aí no meu Instagram. E o trabalho da Paixão Nicolas que a gente faz aqui ano após ano. E assim, tem muita coisa boa aqui na cidade de Belford Roxo. E pode ter certeza que você vai ver esses conteúdos surgirem aí com mais frequência. Então é um prazer sempre estar aqui com o meu amigo Jô, estar com essa galera boa, fomentando aquilo que é bom.
e alcançando o máximo de pessoas aqui da nossa cidade. É isso aí. Eu que te agradeço. A C4 TV Web também, daqui a pouquinho, ele vai estar com a gente lá. Vou até abrir uma porta lá para ele, junto lá falando do seu trabalho, você vê, né? A C4 TV Web anda em tudo que é lugar. Como eu disse, né? A gente passa em toda a Baixada, em todo o mundo, né, Carlos? No México, Angola, sempre ao vivo com as pessoas. Então, para mostrar que na Baixada Fluminense nós temos grandes artistas. Temos Jefferson, temos Letícia, temos a Vânia, tem eu, porque nós somos uns artistas. O que nós levamos de bem, de amor ao próximo, isso é um foco de Deus, é uma coisa presente. Então quero agradecer a você, entendeu? Essa parceria, a Lelê, a Vânia, sempre esse pedido, sempre da Letícia, a Letícia sempre atendendo. Eu espero que você venha se juntar ao nosso time, ao time do bem, da cidadania, do amor e de querer o bem. Isso é uma coisa importante que as pessoas esquecem. Foi provado agora com esse surto todo que nós somos todos iguais, né? Não tem dinheiro que pague pela vida. Então eu só agradeço a Deus pela minha vida, de vocês e de todos. E que Deus ilumine a gente. Então é isso aí. A C4 TV Web com o Jô ligado. E com esse time aqui do bem. Estamos juntos na próxima sexta-feira falando do amor próximo. Obrigado, Vaguinho. Obrigado à minha deputada Daniela. Obrigado ao nosso deputado Canela. Sabe por quê? Porque eles fazem a diferença, a referência. E o que fala do bem tem que ser lembrado. Tchau, gente. Tchau. Em geral, Tribuna da Imprensa Digital, direto do Estúdio 2, ao vivo, na plataforma digital www.c4tvweb.tv, na fanpage /C4TVWeb. Oferecimentos: LCO Cursos Técnicos 2199-250-5188, ban.org.br, C4TVWeb.tv. 10 anos de fundação, 8 anos no ar, interligada com você. Tá filmando. O maior rombo que Lula deixou para a nação brasileira não foi o rombo financeiro, que foi gigante, que foi imenso. Não foi o rombo do triplex, do sítio de Atibaia, da Petrobras, o rombo do BNDES ou dos fundos de pensão, ou o rombo das estatais que ele pilhou impunemente por anos. O maior rombo que Lula deixou para a nação brasileira foi um rombo bem no centro do coração da nossa pátria amada Brasil. Lula dividiu o povo brasileiro em infinitas classes e frentes de batalha, gerando um prejuízo social e afetivo incalculável, impagável e irreversível a curto prazo. Primeiro, Lula, de posse de um sindicato lá no ABC Paulista, jogou empregados contra seus patrões e passaram a acusar os geradores de emprego de exploradores de seus colaboradores. Vendo que o resultado dessa segregação de oferir algum lucro naquele momento, Lula partiu para o grancismo atroz, segregar para dominar. Então Lula segregou pobres e ricos,
fazendo com que pobres passassem a acusar os ricos de terem bens demais, de serem concentradores de renda demais, e estimulou assim a inveja entre classes sociais. Lula segregou pretos e brancos, trazendo os negros para o seu lado e fazendo com que os negros passassem a acusar todos os brancos que não fossem puxa-sacos de Lula de serem racistas. Lula segregou mulheres e homens, fazendo com que mulheres se deformassem e passassem a acusar os homens de serem machistas e tóxicos. A essas mulheres, Lula deu o codinome de Mulheres do Grelo Duro. Depois, Lula segregou gays e héteros, fazendo os gays passarem a acusar os héteros de serem homofóbicos e assassinos potenciais de homossexuais. Aí, Lula segregou indígenas e produtores rurais, fazendo com que indígenas doutrinados e aqueles pseudo-sem-terras passassem a chamar os fabulosos produtores de alimentos do Brasil de invasores de terras indígenas. Lula ainda segregou filhos de pais, essa segregação mais cruel e demoníaca desse cidadão chamado Lula, fazendo com que filhos doutrinados nas escolas e universidades passassem a odiar a própria família, chamando seus pais de patriarcado opressor. Não obstante, Lula vem a passos largos segregando céticos e cristãos, acusando cristãos de serem atrasados e bolsomínios, como se torcer para o Brasil dar certo e ter fé em Cristo fosse o pior dos pecados. E não para por aí. Lula aparelhou o Poder Judiciário, aparelhou as universidades públicas, aparelhou as redações de jornais, comprou a classe artística com recursos da Lei Rouanet, sentou em cima das dívidas tributárias da Rede Globo, que passou a ser um canhão de fake news da esquerda, tomou para si a Constituição Federal e se tornou um ex-criminoso inocente, um inimputável ex-presidiário do dia para a noite, com a anuência lamentável, lastimável do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Mas tem mais. Lula transformou criminosos violentos, assassinos, estupradores, pedófilos e toda sorte e todo tipo de bandido em vítimas da sociedade. Uma infindável aberração de um caráter deturpado, uma insuportável inversão de valores e falta de compromisso com a sociedade brasileira. Tudo pelo poder. Nada, eu disse, nada pelo bem real do povo brasileiro. O rombo financeiro que Lula deixou para o país é fato. Não foi pequeno. Foi o maior roubo organizado da história da humanidade. E ainda que o STF diga, não foi bem assim, Lula merece um julgamento justo, por isso vamos julgá-lo de novo. Mas o pior de tudo foi o rombo no coração do Brasil, deixado por esse discípulo de Fidel Castro e de Hugo Chávez, que é infinitamente mais difícil de ser revertido, pois o Brasil é uma pátria socialmente esfacelada e espiritualmente em guerra. E o homem culpado de tudo isso se chama Luiz Inácio Lula da Silva e seus asseclas, e seus seguidores, e seus fanáticos sectários. Ou lutamos por liberdade e justiça agora, ou teremos que lutar para conseguir comida na lata do lixo dessa elite comunista amanhã ou em breve, como já acontece em Cuba, na Venezuela, na Argentina e países afins dominados por ditadores, por sacanas comunistas. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu tenho algo a dizer para vocês do que nós vivemos atualmente.
A medicina, a ciência, nesse exato momento, julho de 2021, está dividida ao meio. Tem um grupo que é a favor, que considera todas as publicações existentes a favor da Covid-19, que recomendam medicações novas, medicações reposicionadas, controle da doença, o uso para evitar a inflamação. E tem o lado de alguns trabalhos que mostraram, quando eles foram feitos, olha, eu acho que essas medicações ainda não têm evidência. E esperam, este grupo está esperando a evidência melhor para decidir o que vai ser feito com o paciente da Covid-19. Porque o grupo da ciência, que é contra o tratamento da Covid-19, não considera resultados. Querem que a ciência dê a resposta do que fazer. O grupo que trata, que defende... Teu, que deu sua vida, Pai, por toda a humanidade. E eu considero, na minha conjectura, a Bíblia uma grande carta de amor tua, Deus Pai, para toda a humanidade. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quer que eu segure, pastora? Já sabe, né? Já. Eu sei. Vou ver se eu aguento. Vamos ver. Toda a igreja louvando o Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastora, chega mais pra cá. A senhora chegar mais pra cá. Cristo caminhava lentamente. Aí no meio, ali, ó. Aleluia, Jesus. Programa Tribuna da Imprensa Digital. Reportagens, debates, assuntos políticos em geral. Participações de autoridades no assunto debatido. Venha debater no programa Tribuna da Imprensa Digital. Direto do Estúdio 2, ao vivo, na plataforma digital www.c4tvweb.tv. Na fanpage /C4TV Web. Oferecimentos: LCO Cursos Técnicos 2199-250-5188 ban.org.br C4TVWeb.tv. 10 anos de fundação, 8 anos no ar, interligada com você. Se liga aí. Beleza, estamos de volta aqui pela C4TVWeb.tv, pela TV Latinidade e pela STV Kazenga de Angola. São 19 horas, 1 minutinho. Nós estamos no nosso segundo bloco. No nosso primeiro bloco, nós batemos um papo com o escritor e poeta Elcione Damasceno Martins. E em seguida, a gente estava batendo um papo com Adriana Carvalho, ela que é comunicadora de rádio, né? Ela é produtora, ela é estilista e ela também gerencia uma ONG, né, que trata, né, sobre os assuntos de cidadania,
né, sobre a questão de moda. Então, tudo isso a gente vai, né, aproveitar e saber, né, mais um pouco com ela, né, enquanto a Adriana não entra ali, né, no nosso quadrinho, a gente vai, né, conversando com você. A gente, agora a pouco, nesse intervalo, nós colocamos aqui a matéria que foi gravada hoje, aqui do lado, no município de Belfor Roxo. Nós entrevistamos o Jefferson, ele que é assessor do prefeito Vaguinho de Belfor Roxo. Ele é ator, ele é produtor e ele sempre participou na cidade de Belfor Roxo, né, no papel, né, ele vivia o papel de Cristo, né, a encenação que acontecia sempre na Semana Santa na cidade de Belfor Roxo. E brevemente ele vai estar fazendo parte aqui também da nossa equipe, aqui na C4 TV Web.tv. Nós entrevistamos também a Letícia, ela que é a rainha da Escola de Samba Inocente de Belfor Roxo. E nós tivemos também com o Cezinha, que é do Pique Novo, né? Nós tivemos hoje com ele, né? E também, né, o Jô Elias entrevistou a Vânia Amaral, que ela é da Cidadania, brevemente vai estar aqui também em nossos estúdios. Tudo isso aconteceu hoje, né, embaixo de chuva, não aquela chuva pesada, mas aquela garoa, né, aquela chuva bem fininha, que você não acredita, mas ela molha. Bom, então vamos lá. Já está de volta comigo a Adriana Carvalho. Adriana, me ouve bem? Ah, tá sim, te ouvindo bem. Então, vamos lá, né? A gente dá continuidade. A nossa entrevistada de hoje é a Adriana Carvalho. Ela que é radialista, é produtora, é estilista e também gerencia uma ONG que já a gente vai saber, né, quais são os trabalhos dessa ONG. Bom, eu tinha ido, né, para o segundo bloco, né, já estamos agora no segundo bloco, saímos do primeiro, e eu tinha feito a pergunta à Adriana Carvalho, como é, né, que a situação, né, acontece dentro, né, das passarelas referente, né, ao peso, porque a gente sabe que o padrão sempre foi, né, 38 quilos, 40 no máximo, aquele padrão magrinho e tal, tanto para o rapaz, tanto para a moça, né? E eu queria saber da Adriana como está isso hoje, né? Se mudou, né? A gente tem acompanhado aí alguns desfiles, até no começo desse ano nós transmitimos um desfile que aconteceu em Luanda, na Angola, né? E a gente percebeu que lá a coisa mudou. Não tem mais aquele padrão, né, da menina ser magrinha, não. O padrão lá mudou, né? O padrão europeu, porque a Angola ela foi colonizada, né, pelos europeus. Então lá eles utilizam muito esse estilo europeu. Adriana Carvalho, como é que está hoje, você que trabalha com moda, né, você que é entendida nesse assunto de moda, passarela, as tendências, como é que está hoje o perfil? O padrão ainda existe ou mudou? Olha, vamos começar assim. Eu não uso o termo padrão, porque quando a gente fala padrão, a gente obrigatoriamente coloca a pessoa numa caixinha e o que está fora da caixinha não serve, a gente marginaliza. Eu chamo de corpos regulares, porque são corpos que regularmente estão sendo utilizados para serem vistos como corpos ideais de moda. Mas, como eu falei no começo do nosso bate-papo, a moda, ela está em todos os lugares, porque a gente precisa se vestir para estar em sociedade. Então, não existe a lógica da gente determinar que um padrão é até 42, né? Que é o máximo aceitável, porque a partir do 42, a maioria das marcas já identificam essa mulher como uma mulher gorda,
e apesar de não ser uma mulher gorda. Então, a gente ainda tem muito o que falar, tem muito o que trabalhar dentro da moda para chegar ao ideal do que a moda precisa. Porque não é porque a pessoa está vestindo 44, 46, 58 que ela vai deixar de se vestir porque a moda não tem produto para ela. O que acontece na maioria das vezes, a mulher que não encontra nos grandes magazines as suas roupas, o homem também, ou ele entra numa dieta muito louca e passa a ter problemas psicológicos, como depressão, por conta da não aceitação dele com a imagem que ele tem, a imagem que essa mulher tem, além de todos esses problemas psicológicos que são desencadeados por conta disso, ele pega um tecido e pede para uma costureira fazer. Essa é a solução que a maioria dos corpos, que são corpos maiores, tem encontrado no decorrer das décadas. Então, hoje a gente tem uma discussão boa, tem um bate-papo bacana sobre isso. A gente tem outras pessoas, além das pessoas que já trabalham com moda plus size, falando sobre o quanto a gordofobia é impactante para a autoimagem, para o autoconhecimento, e o quanto isso é ruim na sociedade, você vetar o acesso a essas pessoas. Então, a gente entendendo, tem uma discussão boa, mas ainda tem muito que se trabalhar. O que a gente começou a ver nos últimos anos, cerca de 2, 3 anos na moda aqui no Brasil, é que sim, corpos diferentes têm sido incluídos nos desfiles, né? Não era comum a gente ver modelos pretos, por exemplo, independente de ser gordos ou magros. A gente não tinha esse comum, porque o padrão era o padrão europeu. À medida que a gente foi discutindo sobre o que seria o padrão, a pele preta, a pele parda, o cabelo cacheado passou a ser representado também na moda. Porque a moda é isso, é representatividade, é a maneira como você se expressa, é a maneira como você conversa com a sociedade, é a maneira como você mostra para que grupo você pertence. Então, a gente precisa dialogar com todas as camadas da sociedade, não só com a camada glamurosa que pode e que tem acesso a essas plataformas de desfile, né? Então, a gente começou a ter marcas inclusas no Fashion Week, marcas inclusas na Casa de Criadores, que falam e que trazem os corpos diversos para falar sobre moda. A gente, em contrapartida, o que a gente tem de resposta hoje no São Paulo Fashion Week nada mais é de que uma resposta por conta de outros eventos que vêm paralelo com essa semana de moda, que já traz essa informação, que já traz essa linguagem, e quando a gente está falando de representatividade, a gente tem uma visibilidade muito grande para esses outros eventos e, de alguma maneira, faz com que o Fashion Week perca um pouco de espaço dentro da linguagem de moda. A gente tem o Fashion Revolution, que é uma semana de moda que fala sobre sustentabilidade, que ali ele trabalha o corpo de forma plural, traz não só a pessoa gorda, a pessoa preta, a pessoa indígena, mas traz também as pessoas PCDs como modelos, mostrando que a moda tem que servir todos os corpos, porque todo mundo precisa andar vestido. Então, além dele, nós temos um outro evento que é o Fashion Week, voltado para o corpo gordo, né? Que é o Fashion Weekend Plus Size, as pessoas às vezes confundem, né? Um é Fashion Week São Paulo e o outro é o Fashion Weekend Plus Size, que acontece todo ano, 2 vezes no ano aqui em São Paulo, e que traz apenas marcas que trabalham com corpo gordo. E são, assim, é um evento em que dá espaço para grandes magazines fazerem as suas exposições, mas também dá espaço para marcas pequenas mostrarem seus produtos e mostrarem o quanto é importante a gente trabalhar com esse corpo. Então, assim, a gente ainda tem muito o que conversar, a gente ainda tem muito o que dialogar, melhorou um bocado, né? A gente começa a ver representatividade na moda de alguma forma, mas ainda a gente precisa de mais, porque quando a gente fala de gordofobia, por exemplo, a gordofobia é você tirar o direito dessa pessoa em existir. Só que a pessoa, ela existe. Não importa a sua opinião sobre o corpo dela. Ela existe. E se ela existe, ela não pode andar nua. E se ela não pode andar nua, ela tem que ter o que vestir.
o corpo gordo é um consumidor em potencial, é um consumidor que está aí largado às traças, lutando para continuar existindo. Então, nada mais justo que as marcas entendam a necessidade, enquanto mercado, de atender também a esse corpo. Entendo toda a dificuldade que existe na produção de peças maiores, quando você fala em largas escalas, mas é uma necessidade do mercado, né? Ao invés de fazer com que essas pessoas briguem eternamente com seus espelhos e desenvolvam problemas psicológicos por conta disso, é mais fácil você oferecer um produto para ela, todo mundo ganha com isso, né? E eu acho que a moda finalmente começou a entender que todo mundo ganha com isso, e aos poucos ela está desmistificando isso e reduzindo o discurso do que seria um padrão e aceitando que existem todos os tipos de corpos e que todos precisam ser representados e vestidos. Legal. Você citou questões, né, super importantes. E uma coisa que eu percebi, que na verdade, né, nessas tendências todas, né, tem mercado, tem consumidores sim, né, para todos os tamanhos, né? E eu acredito que os fabricantes, né, aquelas empresas, né, que produzem, né, certos estilos de roupa e tal, né, ainda não visaram muito essa questão, né? Porque tem mercado, né? E conforme você relatou, se abre o espaço, né? Então, se traz essas pessoas, né, para a passarela, a coisa com certeza fica um pouco melhor, né? Abre-se espaço, o mercado melhora e o campo de emprego, porque acaba se abrindo as portas, né, para as costureiras, para aquelas pessoas que desenham, né, para as pessoas que entregam, né, o material e para as fábricas que precisam aumentar, né, a sua fabricação de tecido. Bom, a gente está aqui nesse bate-papo com a Adriana Carvalho, super importante, né? Principalmente quando a gente se fala de periferia, se fala de passarela, porque é um trabalho. E a tendência é que a gente segue, né? As coisas acontecem, né, na passarela, no mundo da moda, porque todo mundo tem que comprar roupa, todo mundo precisa se vestir. É claro, todo mundo gosta de andar bonito, não tem esse, né, que não gosta. Bom, fugindo um pouquinho e a gente retorna para dentro do assunto. Adriana, você também é comunicadora, você também é produtora. Eu queria que você falasse, né, um pouquinho sobre essa parte, né, do que acontece no seu programa de rádio, e depois eu queria que você comentasse alguma coisa na parte de produção. Na verdade, eu tenho 2 programas na rádio, né? Na rádio Web Retromix, também é uma emissora online. Um programa é o Senta Que Lá Vem Rock, que aí são 2 horas de rock and roll, na segunda e na sexta, da 1 até às 15 horas, e no sábado, das 17 às 19 horas, eu tô lá e faço uma interação bacana com as pessoas, toco as músicas que eu gosto de ouvir e as músicas que as pessoas pedem, né? É um programa que eu gosto muito de fazer. É mais divertido do que... É um trabalho muito divertido. É meio que a válvula de escape da loucura que eu vivo, né? E também tem o programa Mulheres de Todos os Cantos, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 21 horas. Mulheres de Todos os Cantos é um projeto que surgiu na pandemia, porque eu conheço muitas mulheres incríveis, inclusive mulheres talentosas que cantam. Então, quando eu vi que a gente estava presa dentro de casa, eu morrendo de saudade de vê-las cantando, eu falei, vou fazer um programa no meu canal no YouTube e vou chamar essa mulherada para cantar, e super deu certo. A primeira edição foi bem de supetão, eu chamei numa quarta-feira para a gente ir ao ar na sexta-feira à noite, e a gente conseguiu fazer uma apresentação super bacana, com várias mulheres, com estilos de músicas diferentes, com vozes diferentes, e é exatamente mulheres de todos os cantos, porque são cantos por conta de vozes diferentes, e cantos porque elas estão em lugares diferentes. Tem mulher aqui da capital, tem mulher no interior, tem mulher lá do Piauí,
Tem mulher de tudo quanto é lugar. Então, são de todos os cantos por conta do canto e por conta de onde elas estão. E essa é uma maravilha que a internet possibilita pra gente, né? A gente pode conversar, interagir com todas essas pessoas ao mesmo tempo. E aí surgiu a primeira edição, depois surgiu a necessidade de fazer uma segunda edição, porque as meninas estavam querendo cantar, querendo se apresentar, e essa foi uma maneira de ter contato com o público. E nós fizemos, então, a segunda, a terceira, quase a gente chegou até a sexta edição, né? A gente deu uma pausa agora, porque muitas tiveram problemas com o Covid, problemas na família, então a gente deu uma pausa nas apresentações online, até que todas estejam com a psique ok. E fomos fazendo todas essas apresentações e chegou o ponto de se tornar um programa de rádio, né? É um programa, a ideia de juntar todas essas mulheres, ela fortalecer essas mulheres através da música. E essa linguagem de vamos fortalecer as mulheres através da música foi se propagando. Hoje nós somos uma página no Instagram e também somos um programa de rádio, onde essas meninas têm a possibilidade de vir, se apresentar, cantar, interagir com o público. E no programa eu busco trazer músicas que empoderam mulheres, que tragam letras que são cantadas por mulheres, letras que trazem o empoderamento feminino como principal viés, porque a ideia é essa, fazer com que as mulheres se fortaleçam através da música, e é aberto para toda mulher que goste de cantar, independente dela ser profissional ou não, ou ser cantora de karaokê que nem eu. O importante é que a música una essas mulheres e que através disso ela se fortaleça e empodere outras mulheres também através do que ela canta ou através da sua própria imagem, né? Que é algo que fica disseminado. As mulheres às vezes não têm noção do quanto ela pode ajudar uma outra mulher estando na posição em que ela está, né? Então, a partir do momento em que ela está ali se apresentando, cantando, outra mulher que gosta de cantar também passa a ter coragem, começa a fazer isso também, e a gente vai criando um movimento, que a ideia é essa, criar esse movimento, desenvolver isso. Que legal. A ideia é essa. Essa é a Adriana Carvalho, né? E a gente conhecendo um pouquinho, né, da Adriana Carvalho, e ela contando aqui, né, a respeito do programa. Agora, você é roqueira, né? Pelo que eu percebi. Muito bom. Gosta daquele metal pesado ou de metal um pouco leve? Olha, eu sou bem eclética dentro do rock. Eu gosto de muita coisa. Eu gosto muito de rock pesado. O meu viés é o heavy metal mesmo. Eu gosto do gótico, desde o gótico pós-punk até o gótico mais heavy metal. Mas também gosto muito do rock nacional e gosto muito das coisas novas que vem surgindo. Então eu sou bem eclética dentro do rock, eu posso dizer que eu gosto de tudo. Tudo um pouco. Que legal, que bom, né? A gente fica super feliz, né? E desse tempo todo, eu posso dizer que é a segunda vez, né, que eu converso com a pessoa que tem o rock na veia. Ah, meu Deus. Deixa também eu lembrar aqui que a Adriana Carvalho, ela está sendo a minha, deixa eu ver aqui, a 704 é um número de entrevista. Tá? Então, Adriana, você é a número 704, né? Falta aí, deixa eu ver, 266 entrevistas para igualar ao nosso grande Vivo Gordo, o Jô Soares. Vamos chegar lá. Vamos Bacana. lá. Vamos lá. Falta muito, mas estamos na pista. Deixa eu ver aqui. Bom, a Adriana falou um pouquinho sobre rádio, né, dos programas. Agora, achei interessante esse programa, né? Você começou no YouTube, né? Foi da primeira à sexta edição. Mulheres de Todos os Cantos. Agora, aonde você se inspirou para você colocar esse título? Mulher de Todos os Cantos. Eu comecei pensando... Foi uma coisa muito doida, né? Porque eu resolvi fazer isso na quarta-feira. Coisa de roqueiro, né? Na quarta-feira eu mandei mensagem para as meninas, falei, você topa?
Aí elas, eu topo. Eu falei assim, então vamos fazer na sexta. Aí eu pensei, como que eu vou divulgar isso, né? Aí eu falei, eu vou montar o flyer. Aí quando eu fui montar o flyer, eu falei assim, isso daqui precisa de um nome, né? Porque aí eu vou falar assim, Adriana e as amigas. Eu falei, não, acho que precisa ter um nome, e comecei a pensar. Aí eu comecei a pensar na voz delas, que são vozes muito diferentes, cada uma cantando um tipo de música diferente. Aí eu falei, são cantos diferentes. E aí eu vi a localidade, que elas estão em todos os cantos. E aí eu quis fazer esse trocadilho, que é mulheres de todos os cantos, porque linka as vozes, que são diferentes, em estilos diferentes, e vozes e personalidades diferentes, com os cantos, porque elas estão em todos os cantos do país mesmo. Legal. Agora uma pergunta, curiosidade. E os homens, eles podem participar ou não? Ou é exclusivamente para mulheres? Por enquanto ele é exclusivamente para mulheres, né? A gente deixa aberto para que todas as mulheres possam participar, porque é algo que eu percebo muito que na rádio, na TV, em todos os lugares. Quando você fala de mulher cantando, mulher fazendo sucesso, hoje a gente até tem uma onda de mulheres no sertanejo que estão sendo visíveis, mas quanto tempo demorou para que essas mulheres fossem vistas, né? Verdade. Elas estão tendo espaço agora. Elas não tinham espaço na música, a gente tinha dentro do samba, por exemplo. Quantas mulheres são destaques e são vozes incríveis. Quando você vai ver, muitas são compositoras das músicas que estão bombando, que fazem sucesso, mas a voz delas mesmo, a gente não vê. Verdade. Então, a ideia é que a gente dê esse espaço para que todas as mulheres, sendo elas profissionais ou não, que elas possam vir descontrair, cantar uma música ou outra e fazer o que elas gostam de fazer, porque é difícil mesmo. No programa mesmo de rádio que eu apresento, eu toco a maior parte das músicas são cantadas por mulheres. E por mais que a maior parte do público seja mulher, elas mesmas, quando chegam para pedir uma música, elas pedem músicas que são cantadas por homens. Porque muitas das músicas que são cantadas por mulheres não são referência para elas. E eu sinto essa necessidade de fazer essa fortaleza, de fazer com que levante, né? Quando a gente assiste um programa de calouros, em que você vê, aí você tem noção da quantidade de mulheres que existem que cantam, porque lá elas aparecem, mas que fazem sucesso ainda são poucas. Então eu sinto que ainda preciso trabalhar bastante com as mulheres, aí depois eu abro espaço para os meninos. Verdade. Muito bom. Bom, 19 horas e 24 minutinhos, estamos conversando com a Adriana Carvalho, né? A gente conhecendo um pouquinho da Adriana e dessa guerreira, né? E dessa idealizadora, porque são ideias legais, né? E o Brasil precisa de pessoas assim, né? E o que eu acredito que há uns 7 anos atrás a gente tinha essa dificuldade, né? A Adriana, ela deixou bem claro nessa questão somente das mulheres aparecer, das mulheres fazer sucesso, porque são competentes, né? E a gente sabe que tem muitas, principalmente na periferia, né? Principalmente a gente chama de gueto, mas hoje melhorou, né? Que o nome hoje está mais assim sofisticado, periferia, né? Então fica melhor até de a gente citar, né, o nome. E a gente sabe que tem gente boa, tem profissionais muito melhor do que aquela turma que vem ali da Zona Sul. A gente costuma chamar de Patricinha, nada contra as Patrícia, né? Mauricinho, nada contra os Maurício, até porque aqui trabalha um Maurício com a gente, né? Trabalha aos sábados, que é o presbítero Maurício, grande abraço aí. Então, a gente está aqui, né, nesse bate-papo, conhecendo um pouquinho, né, das ideias, conhecendo um pouquinho da pessoa Adriana Carvalho, né, que há uns dias atrás eu estava acompanhando a entrevista dela com a Margarita Bruno, lá de Madrid. A Margarita, que tem um programa amanhã, a partir das 17 horas aqui na C4 TV Web, né, o programa é ao vivo, de lá de Madrid para cá. E eu achei super interessante, né, a entrevista, né, da Margarita com a Adriana, foram perguntas legais, e a Adriana, ela citou cada coisa ali interessante, né, e eu percebi que, né, o tempo foi muito curto
como agora no nosso programa aqui também, né, a gente já está quase no final, que a gente precisa explorar mais, né, essas ideias, explorar mais os conhecimentos da Adriana Carvalho. Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da ONG. O que você participa dessa ONG, você gerencia, né, qual é o trabalho, né, qual é o seu trabalho à frente, né, eu não sei se é à frente ou é parceria com essa ONG, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho um projeto que também é uma marca, né, de roupas, que chama Apego Fashion, né? Na verdade, hoje é uma marca de roupas, mas ela surgiu como projeto mesmo. A ideia era a gente falar de moda e dialogar sobre moda com o jovem, com a criança da periferia, né? Porque eu entendi que existia uma grande necessidade de fazer com que o jovem seja o nosso potencial consumidor consciente no futuro, né? Porque tudo que a gente está plantando aqui, tudo que a gente está fazendo aqui vai ficar para eles. Então, nada mais justo de que eles saibam lidar com o que a gente vai ver lá na frente. Eu, enquanto pessoa que estou desenvolvendo moda, tenho consciência que para produzir uma calça jeans, a gente gasta 16 milhões de litros de água para desenvolver uma calça jeans. Então, uma pessoa, quando vai na loja e compra uma calça, ela sozinha gastou 16 milhões de litros de água. E é uma água que não tem como você reutilizar. Você utilizou para aquela calça, ela é descartada e são mais 16 para produzir as próximas. Imagina num grande magazine, como esses que a gente vê no shopping, que a gente entra lá e tem pelo menos 5 aradas de vários tipos de jeans. Imagine que esse número que eu acabei de dizer foi para produzir cada um deles. Quando você imagina a quantidade de pessoas que já compraram, que está no armário, que tem estoque, a gente tem uma dimensão do quanto de água está sendo desperdiçado para produzir esse produto. E são águas que não são reaproveitáveis, não dá para reutilizar, não é o tipo de água que a gente consegue lavar o chão. Então a gente não consegue aproveitar ela de maneira alguma, ela é descartada e é uma água que vai fazer falta para a gente, né? Então eu entendi que existia essa necessidade de conversar com o jovem para que ele entendesse que essa água vai fazer falta para ele lá na frente. Então ele precisa entender os produtos que ele compra e tem que ser consciente e não consumir, não só comprar de acordo com a vontade, mas entender o porquê da necessidade, entender o que é estilo, entender o que é estar na moda e etc. E eu comecei a analisar o comportamento do jovem da periferia e percebi que eles são, assim como todos os jovens, são estimulados a pertencer a um grupo, né? Eles precisam pertencer a um grupo. Para que eles pertençam a esse grupo, eles precisam usar um determinado tipo de roupa. E, além disso, eles têm músicas que estimulam que eles usam um determinado tipo de produto. E eu entendo que este estímulo, para você querer pertencer a um grupo, também é um fator que desencadeia um outro problema social, que é ele precisar daquele produto para fazer parte do grupo. E isso faz ele ter atitudes que não estão correspondentes ao padrão de vida que ele tem. Ou ele vai fazer com que a mãe trabalhe ou a avó trabalhe muito para consumir aquele produto, ou ele vai adquirir aquele produto de alguma maneira, seja ele trabalhando e dando todo o salário dele para aquele produto, ou ele adquirindo à força. Então, não é só uma questão de falar sobre a quantidade de água, é uma questão de fazer com que ele também entenda qual que é o papel dele diante da sociedade e o que ele pode colher e plantar de acordo com a moda, né? Eu costumo dizer, a moda parece fútil quando vem uma mulher fala assim, ai, nossa, use isso. Ela é fútil. Quando a gente começa a entender o papel dela na sociedade, a gente tem noção do quanto ela move a gente, do quanto ela posiciona a gente. Então, eu entendi todas essas necessidades, todas essas dificuldades e quis conversar e dialogar com o jovem nesse sentido. E aí eu procurei ONGs que aqui do meu bairro, que trabalhavam com jovens, né? E a princípio eu pensei, vai ser legal, eu vou lá e vou falar sobre moda, vou falar sobre sustentabilidade, vou falar sobre consumo consciente, e é isso, né? E aí eu procurei as ONGs, e quando eu cheguei nas ONGs eu me deparei com uma outra realidade, né?
As ONGs em que trabalham aqui próximo do meu bairro são ONGs que trabalham com uma delas trabalha com crianças que algumas são vulneráveis, outras não, que estão em processo dos pais perderem a guarda, que estão em processo de juizado, outras que estão lá por passarem necessidade e dependerem da comida que a ONG oferece para essas crianças. Me deparei com uma realidade da qual eu não sabia que existia, porque eu moro aqui nesse bairro, especificamente aqui onde eu moro há pelo menos 35 anos, então eu achava que a realidade que eu via abrindo a porta da minha casa era tudo que eu conhecia do meu bairro, que o meu bairro inteiro era isso, e não é. E aí eu costumo dizer que a periferia são várias periferias dentro da própria periferia, porque são realidades muito diferentes, realidades muito diversas, e cada parte do meu bairro conta uma história da qual eu não conhecia. E aí eu precisei também aprender a linguagem desse jovem, aprender a linguagem desses outros bairros dentro do meu bairro para poder dialogar com eles e chegar no meu objetivo. Hoje eu consigo encontrar com eles na rua e eles falam assim, essa daqui é minha pro de moda, minha apresentação faz. Mostram as roupas que eles produziram, que eles continuam produzindo, eles continuam reformulando o guarda-roupa deles, e essa era a semente que eu queria plantar. Eu queria conversar com eles sobre o desperdício de material humano que a moda tem, o desperdício também de material natural que a moda também desperdiça, e eu queria que eles tivessem consciência de que querer consumir de forma desenfreada para pertencer a um grupo é prejudicial para ele enquanto cidadão e é prejudicial para ele enquanto consumidor lá na frente, né? E entendendo que ele hoje consegue customizar essa calça, por exemplo, que ele comprou agora, e fazer com que ela seja renovada ao longo do tempo, prolongando o tempo de uso dela, ele está contribuindo com a natureza e ele está contribuindo com ele mesmo, né? Porque daqui a alguns anos, a água que ele economizou reformulando essa calça é a água que ele vai beber daqui a alguns anos, entendeu? Então, eu fiz essa parceria com as ONGs. Uma é a ONG Nossa Senhora do Bom Parto, que é uma ONG que atende ao país inteiro, não só aqui a Zona Leste de São Paulo, ela tem unidades em todos os lugares do país. Mas eu trabalhei com a unidade do Jardim Planalto, que atende crianças de 6 a 13 anos. Então, eu trabalhei numa sexta-feira, chegava lá o dia inteiro, nessa sexta-feira, trabalhava com as duas turmas, ensinei para eles a bordar, a recortar, a costurar, a fazer tingimento em tie-dye, a fazer técnicas de estamparia com carimbo, e eles fizeram materiais assim maravilhosos. Também fiz o mesmo trabalho com a ONG que não existe mais aqui em São Paulo, que é o CJ, que é o Centro da Juventude. Ainda existe o CCA, que é o Centro para a Criança e do Adolescente. Mas eles atendem a crianças até 12 a 13 anos, de 8 a 12 a 13 anos, se eu não me engano. E o CJ, eu conseguia atender a crianças de 10 a 23 anos, então eu pegava uma idade maior, né? E, infelizmente, essa instituição, ela era credenciada à prefeitura, e a prefeitura descredenciou todas as unidades de CJ, não existe mais esse serviço. Era um serviço que oferecia cursos técnicos para os jovens e talvez quem tirou esse serviço não tem ideia do desserviços que ele fez. Porque a ideia de você tirar o jovem que está na periferia do horário que ele sai da escola e colocar ele na instituição, não é só para dar comida para ele e falar que está gastando dinheiro com comida com essa criança, com esse jovem, não. Quando a gente fala da periferia, a gente está falando de uma série de outras questões. Então, você tirou essa criança que saiu meio-dia da escola, botou ela para estudar outras coisas, você está fazendo com que ela entenda de uma série de outras informações, está inserindo conhecimento nela, formando um potencial cidadão, além de tirar do convívio de potenciais influências ruins, né? Então, era um trabalho muito gostoso de desenvolver. Pretendo ainda continuar desenvolvendo esse trabalho, assim que a pandemia acabar, voltar a trabalhar com outras instituições,
com outras ONGs e com outras faixas etárias, e não só com o jovem até 23 anos, mas também com os adultos, porque eu comecei a entender que essa é uma necessidade. Falar sobre moda pelo viés social é uma necessidade. Nós precisamos continuar falando sobre moda, porque a moda é representatividade, a moda é linguagem corporal, e a gente precisa fazer com que todos sejam aceitos de forma igual através da moda, uma vez que é ela que faz com que as pessoas deixem ou não de ser aceitas nos lugares. Olha, tô aqui arrepiado. Uma verdadeira aula, viu? Digamos, são detalhes que realmente eu não conhecia, né? Alguns anos atrás eu fui apresentador de desfile, então eu fazia a locução, mas entrevistava os bastidores e tal, mas nem tudo você tem acesso, né? Principalmente dessa parte de informação que eu tô agora, tô aqui pasmo, né? Nem tudo a gente sabe, né? Mesmo a gente trabalhando, né, no veículo de comunicação, né, trabalhando com a internet, né, que hoje você fala com o mundo, mas a gente tem coisas que não conhece, né? E às vezes também, para nós aqui, é a oportunidade, né? E nesse momento, né, o programa Tribuna da Imprensa Digital está tendo essa oportunidade, né, de ter uma verdadeira aula, um conhecimento, um entendimento, através de você, Adriana Carvalho. A gente, primeiro, agradecer a Deus e, segundo, agradecer a Margarita lá na Espanha, do outro lado, né? E descobriu você que está aqui, vizinha, né? Um estado aqui perto. E a internet é isso. Tem coisas ruins? Tem. Mas a internet tem 90% de coisas boas e é esse intercâmbio aqui. Deixa eu ver, eu tinha uma outra pergunta aqui para te fazer, para a gente fechar o bloco. Eu queria que você me falasse como foi que você entrou para esse mundo da moda, que é um mundo fantástico, porém um pouco complicado. Tem que entender, né? E você veio com a bagagem, o entendimento e com barreiras, né? Porque geralmente as pessoas, é assim que funciona, né? Nesse mundo globalizado. A pessoa imagina que é uma pessoa que fez uma faculdade de estilista em Harvard, né? Que é loira, que é alta, moradora da Zona Sul, né? Família tradicional e tal. Isso é que nós, população, né, imagina. Mas por quê? Nós fomos educados dessa forma. Mas a realidade é essa que a gente está aqui assistindo, a gente está ouvindo, né, de uma pessoa experiente que com todo esse profissionalismo, com todo esse entendimento, continua lá na periferia. E a gente não vê isso de muitos. Posso dizer 90%, que aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também tem muito disso. As pessoas estão aqui, sobe degraus, aí vai para a Zona Sul. Você é da onde? É Barra? Eu sou da Zona Leste. Barra, Copacabana. Não diz ali da onde veio, né? Aí a gente fica impressionado. E a Adriana Carvalho é essa aí, é essa pessoa humana da periferia que conhece um pouco da periferia, porque ela citou que ela não sabia que tinha a periferia dentro da periferia. Né? Então a gente fica impressionado com isso, com essa tua garra, com essa tua luta. Parabéns, tá? Você tá de parabéns aí. E eu acredito que você tem uma equipe, né? Porque a gente não se faz nada sozinho, mas você tá aí à frente, você tá liderando isso aí. E o pessoal já tá fazendo ali já um sinal. Aí me libera aí mais 10 minutinhos para poder a gente fechar aqui. E então a gente fica super feliz. Bom, para não quebrar, né, o protocolo,
Como todos os entrevistados, eu sempre faço isso. Adriana Carvalho, vamos pro ping-pong? Bora? Isso aí, é assim que eu gosto. Essa aí não tem tempo ruim. Vamos lá, então. Adriana Carvalho, ela que deixa eu ver aqui, comunicadora de rádio, ela tem 2 programas de rádio, é roqueira nato, né, produtora, estilista e dirigente de uma ONG. Então, é tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar. Mas vamos lá. Vamos pro ping-pong com a Adriana Carvalho, direto de São Paulo, direto da periferia. Adriana Carvalho, um sonho. Conseguir falar sobre moda para todas as camadas da sociedade, fazer com que os consumidores da classe C e D, que são os maiores consumidores, entendam qual que é o papel deles na sociedade, o quanto o dinheiro deles é valioso, não só para quem está vendendo o produto de moda para ele, mas o quanto que isso faz girar o mercado, criar impostos e criar outros empregos. Eu acho que o consumidor consciente tem que entender que a moda não é só produto, ela também é pessoas. E aí eu quero conversar com todo mundo, fazer esse diálogo se tornar uma potência e se tornar uma prática. Acho que meu sonho é esse. Ok. Tá aí. Vamos para a segunda. A minha entrevistada de número 704 é a Adriana Carvalho. Ela é de São Paulo, da periferia. Vamos para a segunda pergunta. Adriana Carvalho, uma mania. Uma mania? Bom, eu acho que uma mania minha é sempre estar envolvida em mais de um projeto de uma vez, a ponto de ter dia de eu acordar e não saber por onde começar. Mas eu acho que é uma mania boa, não é uma mania ruim, é uma mania boa, mas que eu preciso começar a me controlar, porque tá ficando muito cheio meu dia. É a mania do bem. A gente aqui também tem essa mania. Principalmente quando as propostas são do bem, né, com ideias assim, ideias inovadoras, né, e então a gente tem que colocar em prática, né? Muitas das vezes a gente coloca na gaveta, porque não dá para se fazer tudo, né? Mas quando há oportunidade, eu acho que é por aí. Tá corretíssima. Vamos para a terceira. Adriana Carvalho. O que a Adriana jamais faria nessa vida? Eu acho que transformar a moda em algo superficial. Acho que eu jamais faria isso, porque foi algo que me incomodou muito, por muitos anos, ver essa superficialidade na moda, principalmente depois que eu entendi a potência que ela tem, a fortaleza que ela dá e a fortaleza que ela é, e o papel que ela desenvolve em cada pessoa. Então, não tem como eu transformar ela em algo fútil na minha vida ou na minha linguagem. Por mais que queiram fazer isso com as coisas que estão sendo desenvolvidas na moda, eu não posso desenvolver esse papel. É uma obrigação que eu sinto de fazer com que isso seja disseminado de alguma maneira. Jamais. Eu espero que isso realmente aconteça, que eu jamais permita que a minha linguagem transforme a moda de alguma maneira em fútil, porque isso ela não é, e quando ela se transforma em fútil, ela exclui pessoas, e a minha ideia é incluir todas, não só algumas. Ok, caramba, olha que eu nem montei, quer dizer, eu não trouxe a pauta para cá correta, né? Isso aqui foi em segundo, devido à velocidade, né, desse nosso bate-papo, e quando se fala de passarela, quando se fala de moda e quando se fala de periferia, né? Porque você juntando essas três palavras, está se falando de ser humano, né? Então isso, às vezes, não vou dizer que comove, mas te dá uma pausa para você pensar
mais à frente em melhorar, em conhecer e entender. Porque nós, seres humanos, temos essa mania de não entender. Né? De cara critica, né? Faz as críticas. Mas todo ser humano é assim, mas a gente precisa parar e pensar. Ok? E deixa eu ver aqui. A quarta pergunta, eu queria que a Adriana desse de 0 a 10, e por quê, ou não por quê, racismo. O racismo é 0, né? 0. É uma forma de você diminuir, excluir a pessoa, independente do talento que ela tem, da qualidade que ela tenha, por conta de preconceitos. O que são preconceitos? É quando você, antes de conhecer, você supõe-se ter uma ideia do que aquela pessoa é. Você não pode. A gente vive um contexto histórico que faz com que a pele preta seja subjugada, né? Começou lá atrás na história, quando determinaram que a pele era preta porque não tinha alma. Então, podia ser colocado para trabalhar de forma exacerbada, não precisava de água, não precisava de comida, não precisava de tratar feridas, porque era uma coisa, não era uma pessoa. E desde então, isso vem sendo praticado pela sociedade de forma mais branda, mas ainda assim com a mesma linguagem, como se nós não fôssemos pessoas, como se nós não tivéssemos alma, como se nós só precisássemos trabalhar, só precisávamos estar no lugar de subserviência, né? E não é uma verdade. A partir do momento que somos pessoas, somos seres humanos, temos que ter oportunidades e ter espaços, assim como qualquer outra pessoa, né? Quando eu falo do âmbito da moda, por exemplo, a principal referência de moda está na Europa, como se a Europa tivesse surgido com a moda. Só que o Egito é a nossa principal referência de moda. E por mais que Hollywood transformou Cleópatra numa mulher branca e magra, Cleópatra era sim uma mulher preta, e o que a gente tem como técnicas de costura, como técnicas de cosméticos que são usadas até hoje, foram desenvolvidos lá atrás no Egito. Então, vivemos uma história em que o apagamento da pele preta é exercido todos os dias, né? Quem aqui sabe que o batom feito de cera de abelha, que a maioria das indústrias continua usando a mesma técnica para desenvolver, foi desenvolvido lá no Egito. E não sabem, mas sabem que começou-se a colorir a boca com folhas de flores até esmagadas, transformavam em pó, e aí as europeias passavam isso na boca e nas bochechas para ficarem encoradas. Disso a maioria das pessoas sabem. Porque o apagamento ele é feito constante, ele é feito de forma tão tranquila que a gente não percebe o quanto a nossa sociedade é racista. E quando a gente traz isso para o Brasil, é só a gente olhar o país, que a gente entende o quanto o racismo é destruidor. Ele não é destruidor porque você tem um preconceito pela cor da pele. Ele é destruidor porque você tenta fazer com que essa pessoa deixe de existir por conta de algo que você nem sabe por que você não queria que existisse, né? Então, o preconceito de modo geral é 0, e o racismo, a gordofobia vai além de você não gostar daquilo, de você ter um preconceito daquilo. Tira direito social, tira direito de ir e vir, tira direito de estar presente em determinados lugares. E isso é inaceitável. No momento em que vivemos, nós estamos em 2021, nós deveríamos ter evoluído, uma vez que essa sociedade, que é vista como uma sociedade que tinha o potencial tecnológico grande, tinha a maior economia mundial naquele momento, era o Egito, e ela foi apagada. A gente não pode continuar apagando a nossa potência.
A gente tem que continuar propagando ela, porque nós somos a força abraçal desse país. Quem constrói esse país tem a pele parda ou a pele preta. Então é impossível que a gente continue só construindo e não recebendo nada em troca. Que a gente continue só sendo subservientes. Nós precisamos continuar sendo potência, porque nós somos potência. Legal, tá aí. Uma verdadeira aula, né? Como sempre relato. Bom, nós vamos para a quinta e última do nosso ping-pong. A nossa entrevistada hoje é a Adriana Carvalho, é de número 704, ela é de São Paulo, da periferia, ela é comunicadora de rádio, tem 2 programas de rádio, um de rock, né? E o outro ela abre espaço para as mulheres, né? E esse projeto, esse programa, né, é Mulheres de Todos os Cantos, né? Então ela deu uma paradinha na 6ª edição, mas vai voltar. E olha, e detalhe, vai voltar em grande estilo, né? Quando se fala em grande estilo, vem surpresas aí. Porque a Adriana Carvalho é periferia e é moda. Ou melhor, é tendência, viu? É tendência. E tendência do bem. Vamos para a última. Adriana Carvalho. A quinta pergunta do nosso ping-pong é uma pergunta bastante difícil, viu? Mas eu sei que você vai se sair bem. Uma mensagem para a periferia. Adriana Carvalho. Olha, a periferia precisa entender a potência que tem. Nós somos a engrenagem que faz o Estado existir, a cidade existir, o município existir, o governo federal existir. Quem faz isso é a periferia. Quem que desenvolve a mão de obra é a periferia. Quem que desenvolve o produto para desenvolver a mão de obra é a periferia. Quem que está trabalhando nos restaurantes luxuosos para os granfinos é o pessoal da periferia. Então, nós somos a potência, somos a engrenagem que faz com que tudo funcione. Então, a periferia tem que entender o potencial que ela tem e tem que cada vez mais buscar se especializar para continuar sendo potência. Mas tem que acreditar no que desenvolve e tem que acreditar no amiguinho do lado que está tentando desenvolver também. O que eu percebo que tem muita gente ainda na periferia que acha que o que está lá na Zona Norte, na Zona Sul, é muito melhor do que o que está na Zona Oeste, na Zona Leste, ou no extremo Sul, ou no extremo Norte. Não. O que eles fazem, muita gente que está aqui embaixo também consegue fazer e faz com maestria. Dê valor a quem está desenvolvendo e a quem está produzindo da periferia também. Não consuma só produtos do que vem de bairros diferentes do seu. Consuma o produto do pequeno empreendedor, da costureira que está na sua rua, do tio do cachorro quente, do tio da pipoca. Consuma os produtos deles também. Não vá só nas grandes marcas dos shoppings, vá na sua rua, a rua do bairro que tem o centro comercial. Consuma produtos lá. Consuma daquela lanchonete na esquina da sua casa. Faz o pedido dele lá pelo iFood, incentiva ele a estar no iFood também. Desculpa se eu estou falando a marca que não poderia, mas usa esses aplicativos que você pode colocar o seu produto lá e incentiva que ele esteja, porque a periferia tem que ocupar todos os espaços. E é só assim que a gente vai mudar a nossa realidade e vai deixar de ser um povo periférico que está à margem da sociedade e vai começar a ser visto como a engrenagem que faz com que tudo funcione. Legal, então tá aí, a gente já tá no finalzinho, né? A gente acabando aqui de fechar o ping-pong com a Adriana Carvalho, uma verdadeira aula, né? De todos os programas, a gente tem apresentado, né, todas as quarta-feiras o programa Tribuna da Imprensa Digital, ao vivo, aqui de cima do estúdio, e quero agradecer à TV Latinidade de Angola, que é a nossa parceira, né, o nosso... Deixa eu ver, 19, 20, 21, 22, 23, já vai dar meia-noite na Angola. Porque lá é 4 horas na nossa frente. Mas a galera tá lá acompanhando, nosso muito obrigado,
né? O pessoal da TV, da STV Cazenga, parceira nossa também, né? Que eles retransmitem aqui a nossa programação através do YouTube nesse momento. Nosso muito obrigado. E eu quero aqui agradecer, né, a Adriana Carvalho por ter cedido aí esse espaço, esse seu tempo, né? A gente sabe que é uma correria, né? Como diz na gira da periferia, ela tá naqueles corre daqui, corre dali, porque tem que correr, né? Porque nada cai do céu, então é agitação. Então, meu muito obrigado, né? A gente fez o contato com a Adriana, né? A Adriana gentilmente, né, nos atendeu, né? E a gente programou a entrevista, né? Eu preparei uma pauta, mas eu não achei que ia ficar legal. Falei, não, deixa a coisa fluir, né? E fluiu legal. Tô devendo muita coisa a vocês, né? Principalmente sobre moda, sobre passarela. A gente vai trazer a Adriana de volta, a gente vai combinar direitinho, né? Chegar um pouquinho mais cedo para poder a gente falar mais, né? Explorar um pouquinho da Adriana, né? Adriana, eu queria que você falasse aí as suas considerações finais, como é que a galera faz, né, para achar, né, todas essas ideias, esses projetos, né, na internet. E lembrando que a internet, galera, tem muita coisa do bem, né? O pessoal eu não vou nem citar os nomes, não, o pessoal da TV aberta, aquela que a gente chama de TV da morte, que ela só fala de morte, né? Ela é contra o povo, né? Porque o povo elegeu o presidente que está lá. Então ela é contra o povo, ela é contra a periferia, né? Ela é contra tudo. Quer dizer, então não dá. Vem para a internet, vem assistir a nossa programação, ouve o programa da Adriana Carvalho, porque ela transmite coisas do bem, ela fala dos acontecimentos do bem da periferia. A outra só quer falar mal. Não, vem pro lado bem, lado família, lado de quem tem respeito e acredita em Deus. Porque essa turma não acredita, não. Eles acreditam na grana. Tem a outra também, que tá lá botando... Eu até tenho o maior respeito pelo profissional José Luiz da Atena, né? Faz uma programação razoavelmente bem, porque ele tem que seguir, né, a tal da pauta. Nós até comentamos aqui já no começo sobre a questão do padrão. Padrão e pauta é a mesma coisa. Então, de vez em quando, você tem que sair daquilo ali, né, e vem o que vier e você coloca para a galera. É isso que é importante. Então, a gente fica super feliz por conhecer pessoas assim, do quilate da Adriana Carvalho. Que venham outras Adriana Carvalho. Tá precisando de mais Adriana. Tem muitas coisas aí ruins. Deixa eu aproveitar aqui antes, né, de eu fechar aqui com a Adriana, mandar um abraço pro Nilo, que é do projeto. A gente já gravou a tua chamada, Nilo. Mais tarde a gente vai editar para colocar, que vai ser um debate sobre o que a gente comentou ainda agora aqui, sobre racismo. Esse debate vai ser no dia 7 de setembro, a gente ainda vai acertar o horário, transmissão vai ser ao vivo, são 5 participantes, né? E todos da cor, né? Nada contra, né? Mas a gente achou legal convidar, né, esses amigos para eles contarem o que eles sentem na pele. Porque a gente poderia convidar outras pessoas, eles iam achar o que eles acham. Então, nada melhor do que você buscar quem está lá, vivendo um momento, né? Então, não foi nada combinado, né? A entrevista com a Adriana, o assunto que rolou aqui, não foi nada combinado, mas tem tudo a ver. Tá beleza? Então, Nilo, aquele abraço. Eu esqueci o nome do projeto, tá lá na minha mesa, mas você já sabe que é com você. Logo mais eu já te mando, você dá uma olhada se está tudo ok. E hoje ainda a gente disponibiliza no nosso servidor www.c4tvweb.tv. 10 anos no ar e vamos à luta. Adriana, as suas considerações finais, abraço para quem, né, beijo para quem você vai mandar, fica à vontade.
Eu queria agradecer a Margarita que nos colocou em contato. Muito obrigada, Margarita, pela oportunidade também de fazer esse diálogo, fazer esse bate-papo lá com o pessoal da Espanha. Obrigada, Carlos, pelo convite, por estar aqui conversando, dialogando com essa emissora que abrange tantos lugares, né? Eu não consigo nem dizer quais são todos os lugares, mas quero agradecer a todo mundo que está aqui, assistiu, que está assistindo ou que vai assistir. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de dialogar, de fazer essa conversa. E obrigada por me ouvirem, né? Que é tão difícil a gente ter espaço para fazer esses diálogos e é extremamente importante que a gente continue fazendo esses diálogos, né? As pessoas conseguem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, meu perfil pessoal, que é onde eu faço muitos diálogos, né? Toda sexta-feira tem uma live, coisas que precisam ser ditas, onde eu trago mulheres também para fazer bate-papos sobre temas variados que envolvem o universo feminino. @nanadridrica, e lá também vocês encontram meus trabalhos de fotografia, que são trabalhos de fotografias voltados para moda. O projeto Apego Fashion hoje também é uma marca de roupas plus size sustentável, @apegofashion, também tem o site @apegofashion.com.br. O projeto Mulheres de Todos os Cantos tem o Instagram também, @Mulheres de Todos os Cantos, tudo junto, sem acento. E no www.radiowebretromix vocês me encontram de segunda e sexta, das 13 às 15 horas, com Senta Aqui Lá Vem Rock. No sábado também, das 17 às 19, Senta Aqui Lá Vem Rock. E nas quintas-feiras, das 21 até as 23, Mulheres de Todos os Cantos. E Facebook, Adriana Carvalho. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de fazer esse diálogo e, se você me permite, eu quero dar um recado de modo geral para a galera da periferia continuar acreditando nela e para a mulher da periferia, mulher, acredite no seu potencial. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz ou que você não pode. Ser uma pessoa que desenvolve coisas estando na periferia é algo muito difícil, porque a gente não tem só o que a gente está desenvolvendo para desenvolver. A gente tem família, tem filho, tem amigo, tem parente, tem um monte de coisa que envolve a vida da pessoa periférica, e todas essas coisas fazem parte do seu contexto. Não tenha vergonha de que esse contexto, de alguma maneira, te impulsione ou te atrapalhe. Simplesmente exista e fortaleça quem estiver do seu lado para continuar existindo. Nós temos que entender que estar na periferia também é ser resistência. Ser mulher também é ser resistência. Ser mulher, gorda, preta, é ser resistência em última potência. Então, sejam potência, sejam resistência, se autofortaleça e fortaleça outras pessoas. E toda oportunidade que vocês tiverem de pegar na mão de quem estiver do seu lado e carregar junto, carregue, porque é importante a gente continuar se fortalecendo. Isso aí, uma verdadeira aula, viu? Você que estava aí nos assistindo, nosso muito obrigado, né? Adriana Carvalho foi a nossa entrevistada. Verdadeira aula, né? Tô aqui, tô de Bob, como se diz. O nosso muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa programação Tribuna da Imprensa Digital. Hoje, né, quarta-feira, 28 de julho, já no finalzinho. E sim, antes disso, como é que tá a temperatura aí em São Paulo, Adriana? Tá muito frio? Muito. Agora há pouco, antes da gente começar, né, a entrevista, estavam 10 graus. Nossa. A previsão é de que a partir das 9 horas da noite nós chegamos a atingir 9 graus, com sensação de menos temperatura. Então, várias entidades de classe, várias ONGs já se mobilizaram para ajudar essas pessoas que moram na rua a ter um lugar para dormir. Está tendo uma grande mobilização de doação de roupas, porque aparentemente esse inverno mais frio, com essas temperaturas mais baixas, vão acontecer até o final da semana. E assim, não que aqui em São Paulo nunca tenha tido uma temperatura como essa. Pelo contrário, todo ano tem um período durante o inverno que isso acontece. O que nós temos hoje de realidade? Com a pandemia, muitas pessoas
foram morar na rua. Então a gente tem não só os moradores de rua, que já vivem há muitos anos na rua, mas a gente tem outras realidades de pessoas que não têm o costume de morar na rua, que perderam sua casa por conta da pandemia. E quando eu falo que estão na rua, eu não necessariamente essas pessoas perderam o emprego. Tem muita gente que continua trabalhando, mas não conseguiu mais manter o aluguel, manter luz, manter gás e manter alimento, e foi morar na rua, e hoje está com a família inteira lá, tentando se virar, e essas pessoas não têm muito costume, não têm o costume de estar na rua, e acredito que tenha sido por isso que há essa grande mobilização, entendendo essa grande necessidade de acolher essas pessoas, dar abrigo para todas essas pessoas, porque não só a pessoa que já está acostumada, né, a viver essas baixas temperaturas na rua, mas as pessoas que não têm essa vivência, todas elas precisam desse auxílio, e eu achei algo muito interessante, que tiveram essa visão, né, entenderam essa necessidade e estão tentando, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. É algo muito, muito bom de se ver que essas instituições e que essas pessoas estão se mobilizando de alguma forma para ajudar. 9 graus dentro da minha casa é algo super tranquilo de suportar. Eu pego todos os cobertores que tiver lá e em algum momento eu vou ficar aquecida. Agora, na rua, você corre para onde se o chão que você vai dormir é gelado? Né? É algo que precisa ser repensado, não só enquanto doação, porque as instituições, a CUFA nunca foi tão forte, não foi tão presente em todos os momentos durante essa pandemia, e não se fez tão necessária. As ONGs que trabalham na periferia nunca se fizeram tão necessárias e nunca se foi visto a importância dessas ONGs. Até então, as instituições superiores, governamentais, entendiam que as ONGs era só um lugar para lavagem de dinheiro, ou para desperdício, ou para largar o jovem lá para deixar ele desocupado sem ter o que fazer. Na pandemia, a gente conseguiu entender o papel de cada uma delas. A periferia precisa dessas instituições justamente porque quem poderia fazer, que são as instituições acima, não tem a potência nem a capacidade de atender a tudo de modo geral. A visão que eles têm é superficial do que somos nós enquanto periferia, enquanto somos nós enquanto cidade. Né? Então, eles precisam dessas instituições e elas estão fazendo um trabalho brilhante, mostrando não só a sua importância, o seu papel dentro da sociedade, mas prestando um serviço que definitivamente o Estado, o município não vai conseguir atender a todos da maneira adequada, porque além de eles já não conseguiam lidar com a situação e agora a gente dobrou o número de pessoas que estão na rua, a necessidade se torna ainda maior. Ok, tá aí então, né, passada para nós, para você que está aí nos acompanhando, nosso muito obrigado. Nosso bate-papo hoje, né, a nossa entrevistada foi a Adriana Carvalho, né, aprendemos muito, né, e espero que todo esse depoimento, toda essa mensagem que a Adriana Carvalho deixou aqui, e vocês que estão aí do outro lado, possam tirar um proveito, né? Possam pensar um pouquinho, refletir, né? Que não é fácil. Essa pandemia fez muita coisa ruim, mas fez algumas coisas boas, né? Então, a gente precisa refletir. Mais uma vez, muito obrigado, Adriana. Lembrando a todos que aqui na técnica, Robson Araújo, lá no Estúdio 1, e a toda a equipe da TV Latinidade, a toda a equipe da STV Kazenga de Angola, nosso muito obrigado. E sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Só com uma equipe. E claro, é a equipe da periferia. A gente sabe que isso está incomodando, né? Mas tem que aturar, viu? Vocês aí daquelas, tem que aturar. A internet veio para isso. E como a Adriana citou aqui, a periferia tá subindo ali devagarzinho e vai chegar lá, junto com vocês, né, pau a pau. Vocês acham que vocês são melhores?
A periferia tem melhor do que vocês. Fique atento. Guarde essa aí. C4 TV Web, programa Tribuna da Imprensa Digital, de volta na próxima quarta-feira. Deixa eu mandar aqui um beijão para a cantora, pastora e produtora Beth Sabá. A gente colocou um pedacinho do evento que aconteceu em Magé. E esse evento ele vai estar sendo realizado novamente no dia 8 de outubro. E a transmissão vai ser pela C4 TV Web.tv, TV Latinidade de Angola e a STV Kazenga. Mandar um abraço aqui ao Natan. Natan já mandou 5 mensagens aqui. Natan é o diretor da NBN da Bahia. É a TV NBN da Bahia, também nossa parceira. Natan, eu preciso falar contigo. Você precisa ver um espaço na agenda aí. Tá difícil da gente conversar. Mas beleza. Adriana, mais uma vez, obrigado. Né? Curta aí esse frio de 9 graus. Eu aqui não sei quanto tá, mas deve estar uns 14. Não, deve estar uns 17. Tô suando aqui. Né? Ventilador desligado, o ar-condicionado desligado. É porque a gente está no inverno, né? Então, gente, até quarta-feira. Amanhã, a partir das 17 horas, é o show Margarita Bruno TV, direto da Espanha. Margarita, um beijo. Bom programa amanhã. Valeu, Adriana. Um beijo para você. Obrigada, e um beijo enorme. Super beijo para todo mundo também. Obrigado. E um beijo enorme para todos todos do projeto Mulheres de Todos os Cantos. 6ª edição. Vem mais coisa aí. Valeu, galera. Até a próxima. Vamos com tudo. Vamos para cima. Tribuna da Imprensa Digital. Reportagens, debates, assuntos políticos em geral. Participações de autoridades no assunto debatido. Venha debater no programa Tribuna da Imprensa Digital. Direto do Estúdio 2, ao vivo, na plataforma.